Há pessoas que caminham pela vida como se estivessem completamente entregues ao acaso. Mas existe um grupo pequeno, marcado por Deus, que vive num eixo diferente, o eixo da sincronicidade divina. Não é coincidência, não é acaso, não é intuição comum. É um alinhamento espiritual. É quando o céu decide se mover na terra através de você. Tudo o que você precisa enxergar se apresenta diante dos teus olhos. As respostas chegam antes mesmo de você formule a pergunta inteira. 3 pessoas aparecem com a mesma informação. Um estranho fala exatamente o que você estava orando em silêncio. A porta abre no momento exato em que o seu coração diz: Senhor, mostra-me o caminho. Olá, eu sou Lúcia do canal Então Ilumine e hoje iremos para uma jornada de conhecimento, discernimento e entendimento sobre o invisível e o seu propósito aqui na Terra. Ou você acha que veio mesmo a passeio? Se não, aperte os cintos e vamos começar. O primeiro grande sinal de que alguém foi marcado por Deus para algo maior é quando a vida se curva para responder. Quando o universo inteiro parece escutar, porque na verdade não é o universo, é Deus. A sincronicidade é uma linguagem celestial, uma gramática espiritual e poucos entendem isso. Nas Escrituras, isso aparece muitas vezes, mas uma das mais fortes é quando Deus diz, no capítulo 30 de Isaías: Quando te desviares para a direita ou para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo: Este é o caminho, andai por ele. Essa não é apenas uma frase bonita, é uma dinâmica, um código e um modo de Deus conduzir quem ele escolheu. Pessoas marcadas por Deus não andam sozinhas. Elas são guiadas. Há uma força que move circunstâncias, pessoas, encontros, desvios e até mesmo interrupções, que parecem desastres, mas são salvamentos disfarçados. Você já percebeu isso na sua vida? Eu, por exemplo, passei por várias situações assim. Uma delas foi quando acompanhei o meu sogro para o hospital para ser internado. Quando tudo parecia errado, quando ele estava frágil, encolhido, quase apagando, e naquele momento eu senti na minha alma que aquilo não era acordado no plano espiritual. E eu só olhei para cima e questionei: não foi isso combinado? Uma frase assim só é dita por alguém que lembra, mesmo sem lembrar, que carrega um contrato com Deus. Ali, o mundo físico dizia que não havia mais o que fazer, mas no instante em que eu saí para o corredor, sem saber por que a sincronicidade entrou em ação. A enfermeira me encontrou. Ela foi atraída, guiada, naquele exato momento, e aquilo alterou o destino. Me levou até o médico de plantão naquele dia, e o mesmo me disse que eu só consigo salvar o teu sogro se ele for para a UTI. Eles estavam naquele momento sendo instrumentos de Deus. Nós estávamos no lugar certo, na hora exata, com as pessoas certas, cumprindo uma missão que eu nem sabia que eu estava cumprindo. Esse é o tipo de coisa que não acontece com todos, mas acontece com pessoas marcadas, pessoas que carregam um selo, pessoas que têm uma função. Deus não faz sincronicidades com quem não tem propósito. Ele faz com quem precisa estar desperto, atento e conectado.
Pessoas que levantam o olhar para o alto e falam com Deus, mesmo que em pensamentos sem orações longas, sem rituais vazios. Apenas um. Não foi isso combinado. Esse tipo de intimidade não se aprende, se revela. A Bíblia diz que José viveu sincronicidade após sincronicidade, da prisão ao palácio, da escravidão à autoridade. Cada encontro era um encaixe. Cada aparente tragédia era um realinhamento. No livro de Gênesis, capítulo 50, ele declara a verdade por trás disso. Vós intentastes ao mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Isso é sincronicidade divina. O bem escondido dentro do caos aparente. Deus usando o improvável para cumprir o inevitável. Quando carregamos um chamado, nada é por acaso. Nem dor, atraso, nem interrupção. Muito menos pessoas que cruzam os caminhos por 5 minutos. Tudo vira mensagem, tudo vira direção e tudo vira código. E existe uma marca inconfundível. Você nunca recebe uma resposta apenas uma vez. Deus sempre confirma, porque Ele sabe que você sente muito, percebe muito, carrega muito e às vezes duvida de si mesmo. Então, muitas vezes Ele manda 3 confirmações, 3 pessoas, 3 sinais, 3 caminhos apontando para o mesmo lugar, como uma trindade de orientação, como se Ele dissesse: para que você não pense que é uma imaginação sua, eu vou repetir. No Salmo 32 explica exatamente esse modo de Deus agir. Instruir-te-ei, ensinar-te-ei o caminho que deves seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. É como se o céu observasse cada passo, cada respiração, cada hesitação e respondesse com alívio, direcionamento e socorro imediato. Pessoas comuns chamam isso de coincidência. Pessoas espirituais chamam de intuição. Mas pessoas marcadas chamam isso de propósito. Quando você é uma pessoa marcada por Deus, nada na sua vida é aleatório. Quem entra, muito menos quem sai. Quem ajuda ou atrapalha, nem quem te empurra ou te puxa. Tudo faz parte de uma arquitetura espiritual maior que você, mas que se manifesta através de você. E quem é marcado percebe isso quase todos os dias. E quanto mais você desperta, mais rápido essas respostas chegam. E é como se o céu estivesse com pressa e estivesse usando você. Esse é o primeiro sinal, e ele é poderoso. A vida te responde porque Deus te escolheu para carregar algo maior. E o segundo sinal é um amor que não é seu, mas ele passa por você. Existe um amor que não nasce do humano. Ele não vem da sua história pessoal, do seu temperamento, da sua criação ou das suas experiências emocionais. Ele vem de um lugar mais alto, mais amplo e mais luminoso. Ele vem diretamente da fonte. É um amor que não é racional, não é lógico, nem tem motivo, apenas existe, transborda, ocupa e atravessa. Quando uma pessoa é marcada por Deus, esse amor simplesmente invade a alma e se movimenta através dela como se fosse um canal aberto entre o céu e a terra. Esse amor não é o que você sente pelos seus filhos, pelos seus pais ou por quem você ama naturalmente. Ele é diferente porque ele não é seu. É como se o coração de Deus pulsasse dentro do seu peito por alguns instantes. Como se o amor dele pelas pessoas se encaixasse no seu coração para que você, mesmo cansado, machucado ou até mesmo exausto, se levantasse para fazer algo por alguém que você sequer conhece. Você não calcula, não planeja,
não faz listas, não pensa no que vai perder. Quando vê, já está fazendo. Quando percebe, já está cuidando. E quando nota, já está servindo. E mesmo quando as pessoas ao seu redor, elas dizem: pare de ajudar, você é muito bonzinho, você vai se desgastar. Não se mete nisso. Você simplesmente não consegue parar, porque aquilo não vem de você. É um selo, é uma marca, é um chamado que entra no sangue. E isso não é teimosia, não é carência, não é necessidade de aprovação, é natureza espiritual, é DNA da alma. E é o que o profeta Jeremias descreveu quando Deus lhe falou: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísse da madre, te santifiquei. Isso está no livro de Jeremias, capítulo 1. Quem tem um chamado, mesmo sem saber qual é, reage ao mundo de forma diferente, sente diferente, vê diferente, ama diferente e sofre diferente também. Esse amor maior é a assinatura de que Deus colocou parte da sua missão dentro do seu coração. Quando você sente compaixão por alguém que nunca viu na vida, quando o sofrimento de um estranho dói em você como se fosse seu, quando o problema do outro não passa reto, porque algo dentro de você diz: vá, faça, ajude, cure, ampare. Isso é o Espírito Santo te movendo como um rio que precisa seguir o seu curso. Na Bíblia isso aparece muitas vezes, mas talvez a expressão mais forte seja em Romanos. O amor de Deus está derramando em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Não é o seu amor, é o amor de Deus, derramado, infiltrado, colocado dentro do seu coração para cumprir um propósito. Pessoas marcadas por Deus carregam esse derramamento. Não importa se estão passando por lutas, se estão cansadas, se estão machucadas pela vida. Se não tem ninguém que faça o mesmo por elas, mesmo assim, elas fazem. Mesmo assim, elas cuidam. Mesmo assim, elas amam. Porque esse amor não depende de como você está. Depende do que Deus quer fazer através de você. E isso explica porque tantas vezes você ajuda pessoas que nem agradecem, que somem depois, que não reconhecem e que às vezes ainda te ferem. Porque na verdade você nunca fez para elas, mas sim por Ele. Fez porque Ele colocou esse impulso dentro do seu peito, como uma menção invisível, e por isso você sente um tipo de compaixão que parece não caber dentro do teu corpo. É o que Jesus sentia quando olhava para as multidões, e a Bíblia diz que ele se enchia de íntima compaixão. Está no livro de Mateus, capítulo 9. Ele via pessoas como ovelhas sem pastor, vulneráveis, perdidas e cansadas, e o seu coração movia antes da sua razão. Quando você sente algo parecido, isso não é fraqueza, é evidência de que Deus colocou em você um pedaço do seu próprio coração. E esse amor também traz uma marca. Ele empurra você para o serviço, mesmo quando a sua mente diz não dá, que você já fez demais e que você precisa se preservar. Mas você não consegue negar uma dor, ignorar uma necessidade, fechar a porta para alguém que está sofrendo, porque o chamado é maior que o cansaço, o selo é maior que o medo e a missão é maior do que a lógica. E quanto mais você tenta se conter, mais você transborda esse amor. Quanto mais tenta não se envolver, mais Deus te puxa. Quanto mais tenta não sentir, mais Ele te mostra. Quanto mais tenta não fazer, mais a sua alma não deixa você dormir.
Esse amor que vem de Deus tem uma característica. Ele não é confortável, ele exige, ele cutuca, ele convoca, ele acorda você de madrugada, faz você entrar em lugares onde não queria entrar, falar com pessoas que você não queria falar, assumir dores que não são suas, carregar cruzes que você não pediu. Ele molda você para servir, não por obrigação, mas por natureza espiritual. Existem 3 livros na Bíblia que falam sobre isso. 1 João fala: o amor é de Deus e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Esse amor que é de Deus não é humano, é o que passa por você quando ele te escolhe para ser um canal. Em Efésios fala: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. As obras já estavam preparadas antes de você nascer, e é por isso que, quando você vê, já está fazendo. Lá em Filipenses também fala: porque Deus é quem opera em vós tanto o querer como o efetuar. O querer é dele, o fazer é dele, e você é o instrumento. E existe algo ainda mais profundo. Esse amor é profético. Ele não é só emoção, ele é direcional. Quando Deus quer que você esteja em certo lugar, com certa pessoa, no momento preciso, ele acende esse amor dentro de você como um farol para guiar e proteger, transformar e salvar. Por isso, tantas vezes, você já tentou fechar o coração e não conseguiu. Porque esse amor não abre e fecha como torneira. Ele flui porque você foi escolhido para ser rio e não poço. E carregar esse tipo de amor é carregado de propósito. Sim, mas também de dor. Porque o coração que ama com o amor de Deus se fere, se cansa, se doa, se quebra e renasce. É um coração treinado para suportar aquilo que pessoas comuns não suportam. É um coração expandido no espiritual, mesmo que o mundo não entenda. E o mais bonito é que você não apenas sente esse amor. Você reconhece quando ele chega. Você sabe que não é seu. Você sabe que não é racional e que ultrapassa as suas intenções humanas. Você sabe que é dele. E quando o amor que você sente não é seu, mas de Deus, e você se torna instrumento vivo do cuidado dele na terra, é isso que nos leva ao terceiro sinal. A voz interior que não se cala, a intuição que vem do Espírito. Há pessoas que vivem guiadas apenas pelos sentidos, o que veem, o que escutam e o que os outros dizem e o que a lógica permite. Mas quem é marcado por Deus carrega uma bússola interna que fala antes dos fatos, alerta antes dos perigos, confirma antes das escolhas e inquieta antes dos erros. É uma voz suave, porém firme, silenciosa, mas poderosa, invisível, mas absolutamente presente. E quanto mais você tenta ignorá-la, mais ela insiste. Quanto mais você tenta abafá-la, mais ela se manifesta. Quanto mais ela tenta racionalizar, mais ela te mostra que não é lógica, é espírito. Essa voz não vem da mente, do ego ou do medo. Ela vem do lugar onde a alma encosta no sagrado. Quem é marcado carrega uma sensibilidade espiritual que não foi adquirida, ela foi entregue. É como se, ao nascer, Deus tivesse colocado dentro de você um radar, um receptor, um sensor sutil conectado ao reino. E esse sensor reage a ambientes, pessoas, decisões, energias.
impressões e atmosferas antes mesmo que a sua consciência entenda o porquê. É quando você entra no lugar e sente que não deve ficar. Quando você olha para alguém e sabe que a pessoa precisa da ajuda, mesmo que ela esteja sorrindo. É quando algo dentro de você diz, cuidado, ou quando fala, vá, ou até fala, agora, ou não é por aí, volte, está faltando algo. Esse é um dos sinais mais claros do propósito. Uma voz interior que não precisa gritar para ser obedecida, porque você reconhece nela uma autoridade que não é humana. Nas Escrituras, isso é chamado de testemunho interior e aparece em vários momentos. No livro de Romanos, o próprio Espírito testemunha com o nosso espírito, o Espírito fala com o seu espírito, não com os seus pensamentos. No livro de Isaías, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo, este é o caminho, então andai nele. Não diz que a voz vem da frente, que vem de trás, vem do invisível, vem de onde você não está olhando. Em 1 Reis, Deus não estava no vento forte, nem no terremoto, nem no fogo, mas numa voz mansa e suave. E é assim que ele fala com os escolhidos. E existe algo ainda mais profundo. Essa voz cresce conforme você cumpre o seu propósito. Ela se torna cada vez mais clara, mais direta, mais urgente. Porque Deus sabe que você o escuta, mesmo quando acha que não escuta. Ele sabe que você sente antes de saber. Ele sabe que você percebe antes de entender. E você conecta antes de raciocinar. Essa voz interior também explica porque você nunca conseguiu seguir a multidão. Porque nunca coube em padrões, nunca se adaptou totalmente ao que todo mundo faz. Porque sempre que você tentava se encaixar, algo dentro de você gritava em silêncio. Esse não é o seu caminho. E isso não é rebeldia, ela é direção. Não é teimosia, é proteção. Não é diferença, é identidade espiritual. Outro ponto muito forte é que pessoas marcadas por Deus sentem incômodos espirituais, que não fazem sentido para os outros. Você já deve ter vivido momentos em que, sem explicação, sentiu um aperto, uma urgência, um desconforto que te fez parar tudo. E só depois entendeu. Deus estava te avisando. Ele estava colocando você alguns passos à frente do que estava prestes a acontecer. E isso provavelmente aconteceu tantas vezes na sua vida, você de perceber antes, saber antes, sentir antes. Não porque você é ansioso ou desconfiado, mas porque a voz do Espírito dentro de você funciona como uma sirene silenciosa. Ele te guarda, te antecipa e te conduz. E há algo muito profundo nisso. Deus fala com quem ele confia que vai ouvir. Pessoas marcadas não ignoram essa voz. Elas podem até hesitar, mas não conseguem ir contra ela o tempo todo. E quando tentam, o corpo reage. A alma dói, algo pesa, aperta e desaba. Essa voz interior também é um dos maiores sinais de que você tem um chamado, porque ela te dá instruções que você não teria por si mesmo. Te guia por caminhos improváveis, mas que depois fazem todo sentido. Ela te impede de tomar decisões que destruiriam a sua missão. Te conduz para pessoas que estavam esperando exatamente por você e te faz falar coisas que você não planejou, mas que salvam alguém. Jesus disse em João, no capítulo 10, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem.
Preste atenção na profundidade. Ele não diz as minhas ovelhas escutam. Ele diz ouvem. Escutar é fisiológico, ouvir é espiritual. Pessoas marcadas ouvem essa voz mesmo quando não querem ouvir, mesmo quando estão cansadas, quando querem desistir ou quando a lógica diz ao contrário. E aí existe um detalhe muito importante. Essa voz não fala só quando você está orando, ela fala enquanto você vive, no banho, dirigindo, em silêncio, fala no trabalho, enquanto você cuida de alguém, quando você olha para uma pessoa e sente algo que ela nem contou, e quando você está sozinho nos seus pensamentos mais íntimos. Quem é marcado por Deus vive um nível de percepção espiritual que o mundo tenta chamar de sensibilidade, espiritualidade, TDAH, intuição, mas no fundo é conexão divina. É por isso que você sente o que sente, percebe o que percebe, sabe o que sabe, vê o que ninguém vê, detecta o que ninguém detecta. Sente quando algo está errado, mesmo quando está tudo bem no físico. Quando a voz que te guia não é externa, mas interna e vem do Espírito e não da mente. Agora, se você chegou até aqui, não foi por um acaso. Esse não é apenas o fim de 3 sinais, é o início de uma consciência nova dentro de você. Porque quando uma alma é marcada por Deus, ela sabe. Não importa a idade, a história, os traumas, as quedas, os medos ou as dúvidas, a marca permanece. Ela pulsa, ela chama. E esses 3 sinais, as sincronicidades, o amor que não é seu e a voz que não se cala, não são eventos isolados. São pistas espirituais, códigos, são mapas internos, formas de Deus dizer: eu estou aqui, eu sempre estive. E agora, o que você faz sabendo de tudo isso? Você reconhece, entende e assume. Porque quando uma alma desperta para o fato de que ela foi marcada, ela não volta mais para o nível anterior. Ela não consegue mais viver no automático. Não aceita mais viver pequeno. Não cabe mais em vidas rasas. Esses 3 sinais são um espelho espiritual. Eles vieram para te lembrar do que você sempre soube. Que você não é comum, não é aleatório, não está perdido, mas sim, você foi escolhido. E quando Deus escolhe alguém, Ele marca. E quando Ele marca, Ele guia. Quando Ele guia, Ele transforma. E quando Ele transforma, Ele envia. Você é parte desta linhagem, dessa missão, dessa convocação silenciosa que só os despertos ouvem. E se você chegou até o final dessa jornada, é porque algo dentro de você está dizendo: eu sei, eu sinto, reconheço e fui marcado. Esse é o fim de 3 sinais, mas é o começo da sua consciência sobre eles. E como luz que se acende, a partir daqui você não anda mais, você é guiado. Então, ilumine.